todos. Vamos iniciar o estudo de hoje com o nosso irmão Éder. Para começar, vamos ler uma leitura de harmonização do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, de Espírito Emmanuel. A lição é 111, granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Disse Jesus, está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram na influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos levou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Agradecemos a Deus nosso Pai, a oportunidade de aqui estarmos, a Divino Mestre Jesus, pela essa lição tão linda, e que tenhamos sempre, agarremos sempre as oportunidades que nos são dadas no nosso dia a dia, de nos melhorarmos, de mudarmos em direção ao nosso crescimento espiritual. Que Deus ilumine nosso irmão, Éder, que nós tenhamos ouvidos de ouvir as lições que ele vai nos trazer. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a todos nós e que hoje a gente tenha oportunidade de bater um papo fraterno. Não é uma palestra, é um papo fraterno, tentando entender na essência o que Kardec quis nos dizer com a importância da desigualdade das riquezas. Numa visão histórica, sociológica, antropológica, provavelmente muitos condenariam isso, porque se a riqueza, dentro de uma visão histórica, fosse dividida de maneira irmãmente por regiões, a miséria do mundo seria menor. Porém, o Espírito da Verdade nos diz claramente que as pessoas são diferentes umas das outras. E a diferença, a desigualdade na distribuição da riqueza, ela ocorre para garantir a manutenção do funcionamento das empresas, das indústrias, do trabalho. Porque nem todas as pessoas teriam equilíbrio
para lidar com isso e se manter a riqueza que recebem. Nós temos na história do Brasil um caso famoso em que um indivíduo ganhou sozinho na loteria esportiva, numa época em que o prêmio foi uma coisa absurda. Todos devem se lembrar do famoso Dudu da Loteca, na década de 70, onde ele ganhou o prêmio da loteria esportiva nunca pago em nenhum tipo de loteria na história do país. E ganhou muito dinheiro e praticamente gastou tudo. Houve até um programa de televisão documentando a trajetória de vida desse rapaz e que ele havia terminado a vida numa situação talvez pior do que começou, porque não teve o equilíbrio. Ah, mas nem todos são assim. É verdade, nem todas as pessoas são assim. Mas se nós formos pensar na humanidade como um todo e na visão materialista da humanidade, de que as pessoas querem viver o hoje, o agora, o amanhã a Deus pertence, então o amanhã Deus proverá, com isso cria-se um problema. Por quê? Porque a humanidade como um todo, ela não está pensando nisso. É lógico que nós tivemos um acúmulo de capital, o próprio capitalismo, ele gerou um acúmulo de capital em alguns países europeus, países da América do Norte, alguns países asiáticos, e nós sabemos que a economia está produzindo uma riqueza e um acúmulo em determinadas regiões, não tenham dúvida sobre isso. Mas nós precisamos entender, dentro de uma leitura espiritual, o significado da riqueza e o significado da pobreza. E segundo o Espírito da Verdade, a pobreza, ela ajuda o homem a ter paciência, resignação. Porém, a gente não pode sair falando, porque senão as pessoas vão achar que o pobre tem que ser resignado e viver na miséria, e não é isso. O indivíduo precisa entender que ele está vivendo aquele contexto para ele poder progredir. Assim como o rico também tem uma responsabilidade, e a prova da riqueza é pior do que da pobreza, porque se o indivíduo recebe um patrimônio e não administra o patrimônio, ele será responsável. Havia um ditado antigo que dizia: os avós construíam o patrimônio, os pais mantinham o patrimônio, os filhos detonavam o patrimônio. Sabemos que dentro da mesma família, os espíritos comprometidos no pretérito reencarnam cobrando as dívidas. Então, se de repente os herdeiros, como nos conta André Luiz no livro O Mundo Maior, se eu não me engano, aonde os herdeiros iriam gastar tudo, porque eles foram prejudicados no passado, então eles retornam como credores para poder aproveitar aquilo que era deles por direito. Mas essa visão espiritual é nossa. Nós é que temos que entender que se nós tivéssemos feito por onde merecer, provavelmente teríamos oportunidade de estudar, termos uma boa escolarização, uma boa formação, conseguir um bom emprego. Mas como nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a passar por um processo de transformação, de transição. A gente não pode dizer, aqueles ali são privilegiados. Não, eles não são privilegiados dentro de uma visão espiritual. Eles estão passando por uma prova que os colocou numa condição socioeconômica desafiadora, porque ao final da vida a consciência vai cobrar deles o que eles fizeram com os talentos que receberam. Enterraram?
investiram, multiplicaram. Fazer o quê? Agora, no nosso caso, em que nós estamos numa situação provavelmente da posse do necessário, é melhor, porque você administra com mais sabedoria, com mais consciência. A gente sabe que chega ao final, o salário acaba e o mês continua, mas a gente precisa, muitas das vezes, pensar o seguinte: pelo menos eu paguei minhas contas e vou tentar administrar até o final do mês. Então, estou dizendo isso porque semana que vem nós já vamos estar dia 20. Então, hoje são 12, daqui uma semana 19. Muitas pessoas, já no final da semana que vem, já estão sem dinheiro na conta. Por quê? Porque o dinheiro não dá para chegar ao final do mês. Aí eu pergunto, em termos de reflexão, não é preferível que a gente tenha posse do necessário do que a gente ter uma quantia muito grande na conta bancária a ponto da gente não saber quanto custam as coisas e com isso nós não damos o devido valor, gastamos sem dar a devida atenção, porque mesmo que a pessoa seja limitada, ela tem que avaliar. Todos nós estamos vivendo um momento em que nós, quando saímos e vamos comprar alguma coisa, a gente avalia. Você pode, às vezes, por impulso, você comprar essa jarra e na loja, no outro quarteirão, descobrir que ela estava mais barata. Mas aquilo te chama atenção. Puxa vida, eu devia ter olhado mais. Porém, a diferença de valor não é tão grande. Então, da próxima vez, eu vou ser mais cauteloso. Mas não é todo mundo que pensa assim, não. As pessoas gastam de uma maneira como se não existisse amanhã. E com isso cria-se um problema. Por quê? Porque nós não estamos proibidos de usar aquilo que a espiritualidade nos ofertou. Porém, nós teremos a responsabilidade moral de darmos conta do que fizemos, do que recebemos quando encarnamos aqui. E isso cria um problema. Da mesma forma que eu não posso ser um suvina a ponto de amealhar uma riqueza e enterrá-la, da uma de tio Patinhas, colocá-la na caixa forte, eu também não posso sair gastando a 3x2, estourando o cartão de crédito, sabe-se lá quando vou pagar. Eu tenho que ter um equilíbrio. E é exatamente essa conversa é para que a gente pare e pense: poxa vida, agora, mês que vem, inverno vai acabar, acho que é setembro, né? Setembro termina e começa a primavera. Aí nós temos a mudança da estação, inverno, primavera. E toda vez que nós temos mudança de estação, nós temos mudança no guarda-roupa. Os shoppings fazem liquidação. Inverno, primavera, verão, outono, inverno. E as pessoas vão ao shopping muitas das vezes comprar até o que não precisam. Por quê? Porque existe uma queima de estoque e você compra aquilo que não precisa. E como você tem o cartão de crédito que pode pagar, você compra o que não precisa com dinheiro que não tem. E isso é uma das coisas que facilitam, né, a pessoa gastar. Não é que a gente esteja proibido, não. Ninguém está proibido. Tudo que a doutrina nos fala é no sentido de nós prestarmos mais atenção na maneira com que nós administramos a nossa vida. Porque o pobre que vem em condições precárias, ele vem com uma prova muito grande, passar por dificuldades, pedir e as pessoas não darem. Ultimamente eu tenho parado muito para refletir, porque a quantidade de pessoas que pedem nas ruas dos bairros, nas principais ruas dos bairros, Botafogo, Copacabana, é muito grande. E a gente fica na dúvida, porque ajudar a instituição que
que nós nos encontramos para comprar cesta básica, para dar para as famílias cadastradas é uma coisa. Você sair distribuindo dinheiro na rua para pessoas que você nem sabe ao certo se o que elas estão dizendo é verdade, é outra diferente. E esses espíritos que vêm nessa condição de morador de rua, morador de comunidade em situação muito precária, eles passam por esse tipo de prova, que é até mesmo para poderem aprender a ser humilde. Porque em vidas anteriores, segundo está no livro, não é invenção minha, eles abusaram do direito da riqueza, ou abusaram do direito de gastar. Porque se a reencarnação na Terra é para a nossa aprendizagem, e a Terra é uma grande escola, a vivência de uns com os outros é uma vivência educacional. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Eu, às vezes, me arrependo do que eu fiz. Tem momentos que eu não me arrependo. E a gente precisa aprender a se arrepender e também aprender a não se arrepender. Por quê? Porque, às vezes, a sociedade, ela te desafia. Há momentos que a gente deixa de dar uma pessoa aqui para dar outra pessoa lá embaixo. Isso é muito comum, eu tenho observado isso. Parece que é um teste para eles e para nós. No nosso caso, o teste é de desprendimento. E no caso deles, de resignação. Eles têm que aprenderem a ser resignados, porque vieram naquele contexto e eles só vão aprender ao longo da vida. Como eu disse, a gente não pode falar isso, porque dentro de uma visão sociológica, política, histórica, as pessoas vão condenar. Mas dentro de uma visão da doutrina espírita, que nós acreditamos na reencarnação, a gente sabe que existem pessoas que parece que elas são conduzidas por espíritos para pedir a você e não pedir a ele. Eu já observei isso. Parece que o indivíduo tem algum desencarnado ali ao lado que conduz aquele morador de rua a pedir a um e não pedir a outro. Porque nós precisamos passar por esse processo de desprendimento. Nós temos que aprender, a gente tem que perceber isso. E há momentos que o máximo que a gente pode fazer é colaborar para que ele continue, mas ele vai continuar naquele esquema. Ele não consegue sair daquele, principalmente moradores de rua, numa condição abaixo da linha da pobreza, pouquíssimos conseguem sair daquele looping de miséria. Por quê? Porque ele está muito comprometido, assim como algumas pessoas querem viver num patamar como se tivesse o rei na barriga. E nós temos esses dois extremos da sociedade. A gente se encontra numa situação intermediária, onde, com um grande sacrifício, conseguimos realizar algumas coisas. Esse domingo passado, nós estivemos aqui e vimos que a casa organizou uma pequena festa julina para angariar recursos. Então tinha bolo, cachorro-quente, salgadinhos, né? De uma maneira mais acanhada a festa entre os frequentadores e trabalhadores. Para que às vezes você consiga resolver coisas básicas, como consertar um ar-condicionado, consertar um projetor, um data show, ia dizer reto projetor, um data show, né? Por quê? Porque enfrentamos dificuldades, mas nós aprendemos com isso, a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo que a dificuldade, ela faz parte do nosso crescimento, haja vista que na condição de pai ou na condição de avô, muitas das vezes nós temos que parar e pensar o seguinte: eu não posso fazer pelo meu filho, nem pelo meu neto, tudo que ele me pede. Por quê? Tem que ter hora certa. Hora certa, tipo,
Você quer isso aí, quer esse brinquedo, então você vai fazer por onde para que no Natal você ganhe, no seu aniversário você ganhe, no dia da criança você ganhe. Não é pedir que a gente vai meter a mão no bolso para te dar, mesmo que seja numa barganha, para que ele aprenda a dar valor. Porque se ele não aprender, qualquer coisa ele fica mal acostumado. E nós observamos claramente que o ser humano ele se acostuma muito mal. Ele se acostuma muito mal quando ele tem muitas facilidades. Ele não dá valor às coisas. Quando as coisas chegam muito fáceis, precisa haver um certo grau de sacrifício. Costumamos dizer o seguinte, que na casa espírita, toda vez que a casa espírita organiza um projeto para uma obra, qualquer coisa, começa sem dinheiro e termina sem dívida. Por quê? Porque a espiritualidade supre de acordo com a necessidade. Da mesma forma que nós temos que ensinar aos outros. Às vezes a gente ensina através de exemplos. Há momentos que nós vivemos esse exemplo. Eu sou de uma geração em que a gente se deslocava sempre de ônibus. Os ônibus hoje estão terríveis. Então a gente às vezes continua se deslocando de ônibus, mas em determinados horários estão muito cheios. O metrô também está muito cheio. Antigamente não existia metrô. E dependendo do horário, o metrô circula entupido. E eu sou de uma época em que nós circulávamos, tá, utilizando sempre transporte público. Não usávamos transporte particular. Porque as distâncias eram relativamente curtas, então vamos de transporte público. A gente usufruía do transporte público que funcionava. Era só você levantar na hora e fazer as coisas. Então a gente observa que às vezes muita facilidade pode deixar o indivíduo mal acostumado. Nós precisamos ralar um pouco para aprender a dar valor. E se você educa a criança no momento certo, você não precisa punir o adulto, porque é difícil reeducar um adulto. Se nós que estamos aqui tentando repensar a nossa vida, rever nossos valores que foram construídos ao longo de 2 ou 3 gerações, pela faixa de idade que nós já estamos, a gente às vezes tem dificuldade em mudar um hábito, quanto mais uma pessoa que não tem preocupação nenhuma. Reeducar é muito difícil, mas a criança é mais fácil. Aí entra a evangelização, aí entra a preocupação ecológica de ensinar a criança a jogar o lixo no lixo. Tudo isso tem um peso de importância para a formação do homem moderno. O planeta que nós desejamos herdar, nós vamos construir esse planeta através de um esforço coletivo. A humanidade precisa se moralizar. E à medida que a humanidade vai se moralizando, o planeta coletivamente ele vai evoluindo. Então a questão do bem e do mal é relativamente proporcional. Por quê? Porque no passado nós agíamos de determinada maneira achando que aquela atitude era a atitude correta. Por exemplo, alguns países ainda exercem a pena de morte, como se a pena de morte resolvesse o problema. Nós sabemos que a pena de morte ela pode intimidar, mas vai chegar um determinado momento que, se o problema, se a questão ela for de ordem espiritual, fica difícil você estabelecer uma intimidação, porque o indivíduo traz no âmago do seu ser aquele sentimento em que leva ele a fazer aquilo que ele acha que deve fazer, haja vista
que no Brasil, apesar de nós termos um grande avanço nas leis, existe um problema sério no nosso país com relação ao feminicídio, ou seja, os homens que agridem as mulheres. E nós sabemos perfeitamente que dentro da visão da reencarnação, aqueles homens podem ter sido antigas mulheres agredidas por homens. Então, qual seria a solução? Criar leis que tenham uma atuação que seja coercitiva, de maneira a que as pessoas saibam que se fizerem algo errado, elas vão ser punidas. Se o indivíduo traz no seu íntimo um sentimento de posse abusiva, muitas das vezes ele não tem um autocontrole sobre ele mesmo. Então, o processo de reeducação é a melhor forma, porque o Brasil é uma grande escola de almas, espíritos comprometidos no pretérito, que reencarnam aqui nesse reformatório continental, que eu acho que a palavra é essa, para que na convivência uns com os outros aprendam. Então aí a gente tem todo tipo de delito possível e imaginável. E o indivíduo age daquela forma porque ele traz na sua estrutura espiritual lembranças. E ele vai ser atraído e vai atrair os espíritos que ele terá que saldar compromisso. E não vai ser tirando a vida do indivíduo que a gente vai resolver o problema, mas tentando educar o indivíduo, tendo leis, como a Lei Maria da Penha, que dá à mulher o direito da mulher se defender e conseguir se afastar, porque essa atual encarnação complicada talvez seja a primeira depois que houve um problema passional grave. Eles estão juntos depois de 200 ou 300 anos e o sentimento que veio à tona é esse. Então, nós temos relatos de pais que odeiam os filhos e filhos que odeiam os pais. A doutrina espírita, ela vai dar a todos nós um esclarecimento e a gente vai entender que aquele sentimento, ele procede de uma vida anterior. Nós não vamos dar razão ao indivíduo. O algoz do passado hoje é a vítima, e a vítima do passado hoje é o algoz, mas nós não podemos nutrir os sentimentos, nós temos que reeducá-los. E dentro desse processo de reeducação, as pessoas minimizam os sentimentos e começam a se reconciliar. É possível? Através de muito trabalho. A própria sociedade, ela está tentando corrigir os erros do passado, mas é uma coisa complicada. Há 2 séculos atrás, a escravidão era uma coisa lícita. Todos nós poderíamos ter escravos em casa, escravos domésticos, escravos rurais. Poderíamos, hoje não. Mas para consertar isso, é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente observa em que condição se encontra os descendentes dos antigos escravos que vieram para o Brasil, os africanos que vieram para o Brasil. Os afrodescendentes estão numa condição social, econômica e política muito delicada. E nós sabemos, a gente vê claramente isso. O acerto de contas com a nossa história vai levar ainda um bom tempo para que todas as pessoas estejam numa sociedade igualitária. Isso é um processo de reparação que o nosso país terá que fazer e muitos outros também. Não é só o Brasil, não. Europa, Estados Unidos, todos terão que fazer. E isso é um processo lento e gradual. Sabendo disso,
a questão do bem e do mal, ela tem que ser reavaliada, lembrando sempre o seguinte: quando nós vamos contra as leis morais da vida, nós nos comprometemos, moralmente falando. Podemos não ter o conhecimento detalhado das leis morais, mas nós sabemos, nós sentimos que tem algo errado. A verdade é essa. E eu posso citar um exemplo de uma das obras muito conhecidas de todos nós, que é Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. E nessa obra, Dona Ivone Pereira, por intermédio do espírito Camilo Castelo Branco, tem um relato da história do próprio Camilo Castelo Branco, que tirou sua vida cometendo suicídio. E ele vai parar no umbral, numa região provacional, em cavernas, no Vale dos Suicidas, aonde nessa região ele passa 7, quase 8 meses ali. E ele vai ser recolhido e levado para o Hospital Maria de Nazaré. E lá no hospital ele vai passar por todo um processo de vibração, passes, para que ele possa reconstruir o perispírito que estava deformado pela impressão que ficou quando ele cometeu o suicídio dando um tiro no ouvido. E Camilo Castelo Branco, ele, depois de algum tempo, conversando com um companheiro que era o instrutor responsável, responsável pela manutenção, cura e tratamento, ele envolve o Camilo Castelo Branco e diz o seguinte: olha, Camilo, eu sei que se você conhecesse a doutrina espírita, isso teria te ajudado muito. Mas o que você fez independia de você conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque você foi contra uma das leis morais da vida que se encontra nos 10 mandamentos. E você não precisava ter lido os livros de Allan Kardec. Porque entre o decálogo, os 10 mandamentos, existe uma que é não matarás. E você foi contra essa lei, tirando sua própria vida. Então, você não precisava conhecer a doutrina espírita. Então, com base nisso, aí nós podemos ver no livro dos Espíritos aonde está gravada as leis morais da vida, na nossa consciência. E toda vez que nós vamos fazer alguma coisa que estamos indo contra as leis morais, a nossa consciência nos chama atenção. Infelizmente, nós banalizamos muita coisa por uma questão cultural. Há uma banalização muito grande. E dentro dessa banalização, nós cometemos equívocos. Alguns equívocos nós temos a plena consciência, outros a gente aceita fazer porque os outros fazem também. Como, por exemplo, numa sociedade evoluída como a nossa, nós sabemos perfeitamente que o Brasil é um grande produtor de alimento, mas não é por isso que nós vamos desperdiçar alimento. O homem, ele aprendeu a caçar para se alimentar, mas o próprio homem, ele descobriu na caça um esporte. Então, o homem é o único animal que mata por prazer. Então, quando você começa a se enfronhar, você percebe que muitas das vezes o homem caça, o homem pesca, mais do que o necessário. O índio, o indígena
brasileiro, por exemplo, ele, quando os portugueses chegaram aqui, o indígena, ele só pescava e caçava o necessário para aquele dia. No dia seguinte, ele saía para caçar e pescar novamente. Por quê? Porque era uma questão, digamos, de tradição. Eles não matavam e nem retiravam nada da natureza, além do que eles fossem consumir. Nós, por exemplo, temos o péssimo hábito de quando vamos a um restaurante e que esse restaurante é self-service sem balança, nós botamos no prato mais do que nós vamos consumir, porque nós temos olho grande, né? O olho move a barriga, como dizia meu pai, e com isso nós acabamos gerando um desperdício de comida que poderia matar a fome de muitas pessoas. Então isso tudo é uma questão cultural? É uma questão cultural. Só que quando nós já temos consciência que estamos fazendo o certo, o errado, como se fosse certo, está na hora de mudar. Porque se você chega e diz para o indivíduo, se você não ia comer, por que você encheu o prato? E o indivíduo responde, mas eu estou pagando. Mas você está pagando, mas isso não dá o direito de você desperdiçar. É aí que entra. Quantas vezes nós compramos coisas, levamos para casa e depois a gente para e pensa, para que eu comprei isso? Eu já tinha aquele, para que eu comprei isso? Comprei no impulso. Vou dar para o bazar do centro. Quando acontece uma coisa assim, menos mal. Mas às vezes o que você faz? Você chega ali, vai no lixo, joga no lixo. Por quê? Porque você não para pensar que você trabalhou. Mas eu trabalhei, o dinheiro é meu. Mas existe a questão do bom senso, do desperdício. Há momentos que a gente precisa pensar até que ponto nós temos direito de desperdiçar o nosso dinheiro só porque ele é nosso. Por que você, como eu, já tive a oportunidade de ver pessoas que usam a roupa até destruir, mas não são capazes de, quando a roupa está velhinha, mas em bom estado, doar. A roupa ainda serve para alguém usar. Eu vou doar e vou comprar uma nova. Hoje, com as facilidades que tem, eu sou de uma geração que uma calça jeans que ficasse meio manchada, levava na tinturaria e mandava tingir. Depois que eles passaram a lançar calça jeans, quando era a calça brincuringa, depois da brincuringa eles lançaram a calça jeans. A calça brincuringa, se você esticasse e botava assim, ela ficava em pé, de tanta goma. Brincuringa. Aí depois que eles lançaram a calça jeans, uma calça maciada, a calça era lavada de ser medida, era uma novidade. Você metia a mão assim no bolso, às vezes tinha areia. Eles usavam uma técnica de lavar com areia. Mas a calça de brinco, nossa senhora, parecia a roupa do exército. E dizem que aquela calça foi usada por soldados. Época da Guerra do Vietnã, mesmo tipo de tecido, mas muito grossa. Evoluiu. Para que tingir? Meu avô dizia que quando ele era novo, era caro comprar um terno. Então, se ele comprasse um terno, o terno fosse um azul, um marrom, e o terno já estivesse surrado, ele levava na lavanderia e tinturaria para tingir de preto, para usar pelo menos em velório. Porque os homens não iam ao velório que não fosse terno. Ele já tinha aquele terno velho tingido. Hoje, alguém aqui ouve falar que vai tingir, a não ser tingir o cabelo. Eu não tenho mais cabelo para tingir, mas roupa, ninguém vai levar roupa para tingir. Veja, isso que eu estou falando representa uma mudança. E dentro dessa mudança, a gente está
tentando fazer uma releitura da realidade. Aquilo que era, digamos assim, no passado, uma coisa aceitável, hoje já não é mais. Eu, quando comecei a frequentar a casa espírita, eu comecei a trabalhar no bazar. Eu adorava trabalhar no bazar, porque chegava ali as coisas mais possíveis e imagináveis. Eu aprendi muito, porque algumas pessoas davam coisas novinhas e outras davam que a gente só fazia pegar e jogar no lixo. Então isso me ensinou que as pessoas têm uma relação de apego e de sentimentos que elas precisam rever. Nós não vamos levar nada dessa vida, mas não é por isso que a gente vai sair metendo o pau, como se dizia, uma expressão típica do passado, né? Gastando, fazendo, aprontando. Não, é a questão do bom senso. O bom senso sempre falou mais alto. Vamos usar de acordo com a nossa necessidade. Tanto é que a Casa Espírita, ela possui um grupo de trabalhadores que faz parte da diretoria, e dentro dessa diretoria as pessoas trocam ideia umas com as outras, com o objetivo de quê? Com o objetivo de administrarem de uma forma, usando sempre o melhor caminho. E nós temos que fazer isso em relação à nossa vida. Nós temos que administrar a nossa vida da melhor forma possível. Por quê? Porque isso vai refletir amanhã, a gente vai responder à nossa consciência. Você podia ter feito e não fez. Você teve tanta dificuldade, mas fez. Isso vai refletir. A nossa consciência vai falar mais alto quando, por exemplo, em alguns momentos a gente teve dificuldade de ajudar, mas ajudamos. Em outros a gente podia ter ajudado e não ajudou. Isso tudo serve para repensar a questão do certo, a questão do errado, a questão da posse da riqueza e a questão da pobreza. Porque às vezes o indivíduo é pobre, mas é arrogante, ele não é humilde. E muitas das vezes a gente vê pessoas com condições financeiras que são pessoas simples. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que no Evangelho tem uma passagem que fala sobre a caridade oculta. Na caridade oculta, uma mãe, uma senhora de classe alta, realizava a caridade para pessoas necessitadas e resolve levar sua filha para observar. A mãe se veste de uma maneira mais simples e veste a filha também de uma forma mais simples e leva as sacolas até um local onde vivia uma família que morava no sótão, numa parte que tem até uma maçarga, eu não esqueci isso, onde você vê aquela parte que faz o telhado. Morava ali uma senhora doente, que tinha viúva, que tinha filhos, e ela levava a ajuda para aquela senhora. E a menina perguntou à mãe, por que elas foram vestidas de forma mais simples? E a mãe falou, porque eu não quero que elas se sintam desconfortáveis. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não temos que demonstrar nenhum tipo de ostentação, tá? Por quê? Nenhum tipo de ostentação. Nós estamos em uma condição em que precisamos aprender com quem mais precisa. Quem mais precisa. Então, em função disso, as pessoas que mais precisam, elas nos ensinam, nos dando a oportunidade para servir. Eu sei que a casa de vocês, Centro Espírita São Francisco de Assis, atende um grupo de assistidos. Esse grupo de assistidos vem aqui receber uma cesta básica.
essas pessoas que vêm até aqui dão oportunidades, você, a mim, de colaborar com eles, dá oportunidade de sermos úteis, dá oportunidade de realizarmos um trabalho de caridade para com o próximo. Então a gente tem que enxergar a coisa sob outro prisma. Quando eu ajudo alguém que precisa, eu estou me ajudando, porque eu estou demonstrando boa vontade, eu estou demonstrando caridade, eu estou demonstrando que eu sou receptivo à dor do outro. Eu acho que é Dostoiévski deixou uma passagem que diz o seguinte: quem sente dor é porque está vivo. Quem sente a dor do próximo é humano. É mais ou menos isso. Então nós nos tornamos seres humanos quando nós sentimos a dor dos semelhantes. E quando nós simplesmente sentimos dor, é porque nós estamos encarnados, né? Isso tudo é uma releitura. Existem pessoas, como por exemplo Tio Patinhas, que fazia questão de mergulhar na sua caixa forte, nadar naquele mar de moedas. Então, nós não estamos aqui para entesourar. Os faraós do Egito construíram grandes pirâmides que nada na verdade são do que grandes caixas fortes. Eles levaram alguma coisa para o além? Não. O que nós temos aqui, fica aqui. Mas nós conquistamos valores que nos ajudam na nossa caminhada, de maneira que a gente vá para uma próxima encarnação mais capacitado. Porque se nós não nos capacitarmos moralmente na atual encarnação, o desafio para a próxima encarnação ele pode ser de dor. Quando a gente observa pessoas pedindo na rua e você vê no semblante daquelas pessoas indignação, revolta, reflete o quê? Que o espírito acabou aceitando a prova, porque desencarnados nós temos uma amplitude mental, nós temos uma expansão da nossa consciência, e a expansão da nossa consciência nos permite muitas das vezes ver aquilo que nós precisamos e não simplesmente aceitar o que gostaríamos. Aí tem uma diferença. Com a expansão da nossa consciência, eu acabo aceitando o que eu preciso e não implorando pelo que eu gostaria. E aí, quando o indivíduo reencarna, ele passa por uma dificuldade, porque entra em conflito. Aquilo não era o que ele gostaria, mas foi o remédio necessário para a sua evolução. É que nem uma doença. Às vezes, quando nós estamos no melhor da nossa vida, trabalhando, sendo ativos, nós somos surpreendidos por uma doença. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, logo agora, em que eu estou faltando tão pouco para me aposentar, fiquei doente. A doença é o caminho da cura. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu preciso para me melhorar. E quando nós começamos a pensar assim, nós vamos entrando em paz com nós mesmos. Por quê? Porque eu não estou indo contra as leis morais da vida. Apesar de muitas das vezes a gente reclamar, e reclamação, eu acho que eu cheguei à conclusão que a reclamação é inerente do ser humano. Inerente. Então, que a gente tenha a compreensão de que tudo que acontece faz parte de uma programação espiritual. Deus não permite que um viva na riqueza e outro na pobreza por mero acaso. São missões em que os espíritos estão trilhando
para poderem se melhorar enquanto espíritos imortais. Eu desejo aos amigos que, nos dois planos da vida que nos escutam nesse momento, um final de tarde de paz e de luz, que o Divino Mestre nos abençoe sempre. E que a paz do Cristo esteja em todos os corações. Por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada. Então vamos agradecer essas palavras do irmão Éder. Agradecer a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, por estarmos aqui, por essa oportunidade de ouvirmos essa lição, que certamente vai nos auxiliar no nosso caminho. Todos tenham uma tarde, final de tarde de muita paz e harmonia.